Ética e política hoje. Embora nem sempre haja convergência entre as práticas políticas e os princípios morais, é fato hoje que a sociedade em geral está cansada de tantas notícias envolvendo escândalos de corrupção e posturas não condizentes com nossos representantes políticos, tanto na esfera do poder executivo quanto do legislativo, e clama por uma sociedade mais justa, no mesmo sentido em que desde a antiguidade Platão e Aristóteles já destacavam o importante papel que a justiça deve desempenhar para a vida em sociedade. Em um de seus pronunciamentos como candidato à presidência da República, Rui Barbosa afirmou: toda a política se há de inspirar na moral. Toda a política há de emanar da moral. Toda a política deve ter a moral por norte, bússola e rota. Além disso, a intensa crise política no país impõe que se façam algumas reflexões sobre o problema da ética na política. Para alguns há uma incompatibilidade inelutável entre ética e política e ambas devem ser consideradas em domínios opostos. Para outros há uma forte expectativa, particularmente nos regimes democráticos, de que os governantes se conduzam de acordo com critérios de probidade e justiça na administração dos negócios públicos. De qualquer forma, é preciso considerar que o âmbito da esfera política não pode ser reduzido ao universo da ética e da moral, os valores políticos transcendem os valores éticos e o universo da política não pode ser confundido com o da ética. Tanto a ética quanto a política são temas de uma longa tradição do pensamento filosófico e continuam a permear nossa realidade contemporânea por uma razão muito simples: não há como pensar a vida em sociedade sem valores morais e sem organização política. A questão é, as duas questões estão relacionadas ou devem ser tratadas de forma independente? Como vimos, ao longo da história, nem sempre os filósofos tiveram a mesma opinião sobre o assunto e ainda hoje esse tema é motivo de conflitos de ideias. Afinal, ética e política podem convergir entre si? Podem ser ambos referidos a um mesmo termo de comparação, ou pertencem a universos incomensuráveis porque muito distantes? Pode-se responder de um e outro modo e articular a resposta de muitos modos diferentes. A ética na política diz respeito à conduta de cidadãos investidos em funções públicas, que como agente público são responsáveis por manter uma conduta ética compatível com o exercício do cargo público para os quais foram eleitos. Por fim, vale ressaltar que a sociedade contemporânea parece, de fato, cansada de ouvir falar de tantos escândalos na política e a apatia e até mesmo repulsa de muitos cidadãos pela política são a consequência direta da forma como a política é conduzida pelos nossos governantes. Mas nem todos os cidadãos ficam passivos diante dos problemas que envolvem a classe política. As mais recentes manifestações da população brasileira, como as do ano corrente ou as de 2014 ou 2013, atestam isso. A sociedade está cada vez mais disposta a se mobilizar pela moralidade pública. Escândalos de corrupção envolvendo as mais importantes empreiteiras do país na famosa Operação Lava Jato, os esquemas de corrupção conhecido como Mensalão, e até mesmo décadas atrás, no conhecido Movimento pela Ética na Política de 1992 que culminou com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello demonstram o quanto a população está disposta a tomar as ruas se for preciso para acabar com a corrupção que assola o nosso país. Sabemos que muito há ainda por ser feito e que a corrupção, talvez, dificilmente tenha fim, já que são muitas as formas de manipulação, utilização e desvios de verba pública para beneficiar interesses particulares e partidários. Contudo, há nos corações e mentes de homens e mulheres sempre uma fagulha de esperança de que é possível viver numa sociedade mais justa e menos desigual. E é este sentimento que nos anima e nos move rumo a um futuro melhor. Alexandre M. Medeiros, mestre em Filosofia e professor em Sabedoria Política, 2019, adaptado. De acordo com o texto, analise e responda às questões de 01 a 04. Questão 01. Pelas ideias expostas no texto, o autor só não pode ser classificado como a. utópico diante de um quadro político vergonhoso e irrecuperável. b. realista com os fatos políticos e suas consequências desastrosas. c. consciente da apatia e da repulsa popular por política por causa de tantos escândalos. d. certo da mudança de pensamento e comportamento da população contemporânea. E. esperançoso de dias melhores para todos os cidadãos. Questão 02. A ideia central do texto defendida pelo autor é que a sociedade está cansada de tantos escândalos na política nacional. b. A população está disposta a mobilizar-se para acabar com a corrupção no país. c. Ética e política, apesar das controvérsias, são imprescindíveis para a vida em sociedade. d.
ética, moral e política são incompatíveis e estão em esferas opostas e inelutáveis. E, a esperança para se viver numa sociedade mais justa e menos desigual. Questão 03. Está correta a correlação verbo, referente destacados apenas em A, vírgula, que como agente público são responsáveis por, vírgula, linha 24. B, vírgula, para os quais foram eleitos, linha 25. C, mas nem todos os cidadãos ficam passivos diante dos problemas que envolvem a classe política. Linhas 28 e 29. D, a sociedade, vírgula, clama por uma sociedade mais justa, vírgula, linhas 02 e 04. E é este sentimento que nos anima e nos move rumo a um futuro melhor. Linhas 39 e 40. Questão 04. Entre as alterações propostas nas construções retiradas do texto, apenas uma não encontra assentamento. Nas normas da gramática padrão da língua portuguesa. A. Separar a palavra agente, linha 24. B. Trocar os dois pontos pelo conectivo que, linha 17. C. Acrescentar o verbo ser após porque, linha 22. D. Eliminar a palavra diferentes, linha 23. E. Eliminar a vírgula depois de política, linha 21. Answer. Questão 01. Pelas ideias expostas no texto, o autor só não pode ser classificado como A. Utópico diante de um quadro político vergonhoso e irrecuperável. O autor expressa um sentimento de esperança em relação à possibilidade de mudança e mobilização da população, portanto, não é adequado classificá-lo como utópico em um contexto irrecuperável. Questão 02. A ideia central do texto defendida pelo autor é que C. Ética e política, apesar das controvérsias, são imprescindíveis para a vida em sociedade. O texto discute a relação entre ética e política, enfatizando que ambas são fundamentais para a organização e funcionamento da sociedade. Questão 03. Está correta a correlação verbo, referente destacados apenas em C, mas nem todos os cidadãos ficam passivos diante dos problemas que envolvem a classe política. Linhas 28 e 29. Nesta opção, a correlação entre o verbo ficam e o referente cidadãos está correta, pois o verbo concorda com o sujeito. Questão 04. Entre as alterações propostas nas construções retiradas do texto, apenas uma não encontra assentamento. Nas normas da gramática padrão da língua portuguesa. A. Separar a palavra agente, linha 24. A palavra agente não deve ser separada, pois é um substantivo que não admite separação silábica em um contexto gramatical correto. Gabarito oficial. Questão 01, A. Questão 02, C. Questão 03, D. Questão 04, anulada.